A goleada aplicada pelo Flamengo gera preocupações no tricolor e faz com que o clube jogue a toalha na Copa do Brasil. Douglas Costa vira problema mais uma vez e o sinal de alerta está acionado no tricolor. Está no ar o Diário do Grêmio. Fala galera, tudo certo? Chegando aqui no A Dupla para a gente falar da quarta-feira. Hoje num clima um pouco mais devagar, não tão animado, porque eu sei, foi dolorido. O Grêmio foi goleado pelo Flamengo e a gente vai falar um pouco dos reflexos desse resultado e também do ambiente da arena, tá? Do ambiente pesado da arena. Como dá para perceber, eu já estou na Band, voltei da casa do Tricolor, voltei da Arena do Grêmio há pouco tempo, estou aqui gravando esse material, batendo esse papo com vocês, e o que eu vi lá foi preocupante, tá? Foi bastante preocupante e eu não estou falando do jogo, eu estou falando da postura. Mas antes de dividir isso com vocês, eu peço para você aí, cara, você mesmo. Eu sei, tá triste, perdeu, mas te inscreve no A Dupla. O A Dupla não tem nada a ver com isso. A Dupla tá tentando. Quer dizer, a dupla tem muito a ver com isso, porque a dupla sente isso também. Mas a dupla tá tentando contar pra vocês o que de fato está acontecendo nos bastidores e tentar contar uma história positiva. Não foi possível dessa vez, o Grêmio foi goleado pelo Flamengo. Mas de qualquer forma, vem fazer parte do canal. Foi uma noite muito dura, tá? Foi uma noite muito dura na Arena do Grêmio. Eu estive nas eliminações de 2021 como repórter setorista dentro da arena e não vi nada igual. E quando eu digo que eu estive nas eliminações, lembrando, o Grêmio foi eliminado da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. E cara, nada se compara com a noite da quarta-feira, essa que passou a goleada em cima da equipe do Grêmio, aplicada pelo Flamengo de Renato. Nada. A demissão do Renato lá na Libertadores da América foi um clima pesado porque existia essa possibilidade da demissão, o rumor, um grande ídolo, mas não foi como a quarta-feira pós-derrota para o Renato, para o Flamengo de Renato. Nada foi. Juro pra vocês, não foi. Porque o clima, ele foi de um desânimo total. Total. Além da decepção, foi um desânimo total. Eu estive também em 2019 no Maracanã, Maracanã lotado, Grêmio tomando 5-0 para o Flamengo. E aquele jogo é muito emblemático na minha carreira, confesso pra vocês, porque foi a primeira vez que eu vi um time apanhar e ficar quieto. Um time sofrer, tomar gol e não se indignar, pelo contrário, permitir ser goleado. Permitir ser goleado. Alguns vão poder dizer, Brasil e Alemanha, Dávila, 7-1. Foi um time que permitiu ser goleado. É verdade, mas eu não estava no estádio. Eu não senti aquela atmosfera. No jogo Grêmio e Flamengo no Maracanã de 2019, o Grêmio sendo goleado, o Flamengo pisando em cima, eu senti um Grêmio morto. E eu voltei a sentir isso. Nessa goleada do Flamengo agora, de 2021, 4-0, eu vi um Grêmio apático. Um Grêmio que permitiu a tragédia. E isso me chamou bastante atenção. Acho que o pênalti, por exemplo, cometido pelo Luiz Fernando, é um lance muito claro, né? Porque tá 3-0, ele faz uma falta absurda dentro da área, que da cabine eu percebi que já era pênalti. Ele sabia que ia ser pênalti, convenhamos. E mesmo assim ele não se importou de tomar mais um e ter a goleada sacramentada por 4-0. Desequilíbrio total do jogador me pareceu emocional. E é sobre isso que eu quero falar. O Grêmio está muito preocupado com o aspecto emocional. Muito preocupado com o aspecto emocional. O Filipão falou sobre isso na entrevista coletiva. O Filipão disse que o Grêmio precisa viver a realidade do clube. E a realidade é o Corinthians no sábado. O Grêmio está brigando para não ser rebaixado. O Filipão sabe disso e lembrou isso no seu discurso para os jogadores. Lembrou isso publicamente. Afirmou que os 45 minutos do segundo tempo do jogo contra o Flamengo não podem resumir o trabalho. Um discurso muito parecido adotou o vice de futebol, o Dr. Marcos Hermann, na sua entrevista coletiva, que até disse que o Grêmio, nos últimos 8 jogos, faz campanha de G4 de Campeonato Brasileiro. No aproveitamento, o Dr. Marcos Hermann não está errado. Mas o fato é que o Grêmio briga para não ser rebaixado. E ele mesmo salientou isso, né? Que o anímico acaba preocupando, porque não sabe como os jogadores vão reagir.
Os jogadores precisam reagir no sentido de ter poder de indignação, mas aí eu volto ao meu relato, que é uma observação, não é uma informação, é uma observação, um sentimento meu, é a visão do repórter, de quem acompanha o dia a dia, de quem estava dentro do estádio. Faltou indignação para os jogadores dentro de campo, enquanto estavam perdendo para o Flamengo. E agora eles precisam de indignação, segundo a própria direção, para dar a volta por cima diante do Corinthians. É um trabalho psicológico pesado que o Grêmio terá que fazer, e o Filipão destacou isso na sua manifestação, que o Grêmio precisa ser psicologicamente muito forte nesta resposta. Foi um jogo muito duro, de várias formas, tecnicamente falando e taticamente falando também. O Filipão assumiu a responsabilidade. Nas redes sociais eu vi que muitas pessoas estavam cobrando o Filipão pelas trocas, culpando ele, treinador, pela goleada. E foi por isso que, na entrevista coletiva, eu fiz a pergunta para ele se ele assumia esta responsabilidade, e ele assumiu. Disse que a culpa é totalmente dele pelo resultado. Mas isso não basta. O Grêmio terá que fazer uma avaliação interna, e esse é o discurso dos dirigentes com quem eu troquei mensagem durante o trajeto Arena Band. Troquei mensagens com alguns dirigentes, com algumas pessoas, e eles querem uma mudança de espírito e reafirmam, né, a necessidade de uma mudança de fotografia, inclusive, mas isso é um planejamento de médio prazo. O Grêmio primeiro precisa resolver o seu problema em 2021 e projetar sim uma mudança de fotografia tão logo isso seja possível, quando as coisas estiverem resolvidas em 2022. Há um entendimento, pelo menos das pessoas com quem eu converso, que é o momento de mudar a fotografia do Grêmio, de trocar peças do vestiário. E quando nós estamos falando de peças, nós não estamos falando de comissão técnica agora, estamos falando de jogadores. E o Grêmio está planejando isso tão logo seja possível começar a tocar neste assunto. E para tocar nesse assunto, a vida do Grêmio precisa estar ganha no Brasileirão e, convenhamos, não está. Preocupação com o anímico, portanto, é o que mais foi destacado depois da derrota para o Flamengo. E eu quero falar também de Douglas Costa, porque o Grêmio vinha fazendo um bom jogo, convenhamos, o Grêmio estava fazendo um grande jogo, cara, com o Flamengo até os 28 minutos do primeiro tempo. Até os 28 minutos do primeiro tempo é duro, né? Porque o jogo tem 90 minutos, mas até os 28 minutos o Grêmio fazia um bom jogo. E qual é a coincidência? Que até os 28 minutos estava Douglas Costa em campo. E o Douglas saiu. O Douglas saiu, o Grêmio aparentemente degringolou. Teve a expulsão, o Grêmio precisou atacar, teve que mudar o formato, a plataforma, tudo isso é verdade. Isso atrapalhou bastante. Mas sem o Douglas Costa, o Grêmio perdeu uma referência. E o que eu quero destacar aqui? O alerta que é acionado dentro do vestiário. Douglas Costa, em 30 dias, tem 2 lesões musculares, 2 problemas musculares. E por que o alerta foi acionado? Porque esse era o medo do Grêmio, que o jogador atravessasse em Porto Alegre o problema que ele atravessou na Europa nas últimas 3 temporadas, nos últimos 3 anos, problemas físicos. E esse foi o motivo, inclusive, que fez com que o departamento de futebol, na verdade o conselho de administração do clube, questionasse a validade da contratação do Douglas Costa lá no início. Mas como o jogador demonstrou desejo, como o jogador fez força para jogar aqui, aceitou redução, teve o seu sacrifício ali no momento da negociação, o Grêmio achou válido fazer o investimento. Mas havia ressalva, havia a observação. O Douglas ele é um atleta que fisicamente requer cuidados e pode ser uma contratação perigosa nesse sentido. A arrancada do Douglas liga o alerta, porque tecnicamente não se discute Douglas Costa, mesmo que ele esteja distante do seu ideal. Mas fisicamente ele começa a apresentar problemas que já viveu no passado e que tenta superar. Filipão falou na entrevista coletiva que ele está fora do jogo contra o Corinthians no sábado. Ainda requer uma nova avaliação que será realizada nesta quinta-feira. Mas convenhamos, um jogador tão importante, tão caro, tão valorizado, fora do jogo contra o Corinthians, é grave, porque o Grêmio precisa do Douglas neste momento difícil. Ele tem culpa? Evidentemente que não. É uma situação física, ele não controla. Mas não deixa de ser um problema para o Grêmio, não deixa de ser um problema para o Filipão e não deixa de ser um problema para você, gremista, também. Convenhamos. E aí, eu quero saber de você. Como você está depois da derrota para o Flamengo? O Grêmio jogou a toalha.
O Grêmio já não pensa mais em Copa do Brasil. Vai inclusive definir a estratégia aí para a partida de volta. Vamos ver se vai botar reserva, o que vai fazer. O fato é que o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, levou a melhor no reencontro. E o Grêmio precisa se reconstruir, porque sábado tem decisão com o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu sei que hoje foi um dia difícil, eu sei que a quarta-feira foi um dia difícil, a quinta também vai ser, mas é hora de levantar a cabeça e seguir em frente. E nós vamos atualizar esse passo a passo do Grêmio, que teve a estreia do Campas, pouco tempo. O Filipão até disse que é difícil fazer as observações. Quem sabe ele não possa ser a novidade sábado contra a equipe do Corinthians. Mas a gente vai atualizar isso aí. Então, para não perder, ativa as notificações, te inscreve no canal por óbvio, deixa o teu like e comenta no vídeo. O que você está achando desse momento do Grêmio, um momento de oscilação. Tava bem, tava ganhando, aí tomou-lhe um ferro pro Flamengo. É duro, né? Mas a dupla tá aqui e a dupla espera vocês. Tchau, tchau.